Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos começar mais um tema, tópicos especiais. E o tema de hoje será como se proteger de uma crise e os seus impactos aí no seu portfólio, né? A gente vai falar aqui dos instrumentos que a gente pode usar para se proteger de uma crise, as estratégias mais básicas aí para se proteger de uma crise. E eu vou dar também uma olhada aí sobre finanças comportamentais, alguns vieses emocionais aí que eu considero muito importante, porque lembrando, na minha cabeça, aproximadamente 20% somente do resultado ele é derivado da tua capacidade técnica, 80% aí do resultado vem de como você aborda emocionalmente essas variações do mercado. A gente está fazendo esse conteúdo aqui no dia 27 de fevereiro. Hoje é o segundo dia que o mercado brasileiro pesou aí as informações sobre o coronavírus, que tem a chance de se tornar uma pandemia mundial, com algumas vítimas, principalmente na Ásia, mas chegando aqui no Brasil, a gente já viu a Bolsa caindo 7% no dia 26 de fevereiro, e hoje caiu quase 2,5%. Então as pessoas começam a ficar aí assustadas com a crise. Então, já que você está vendo esse vídeo, eu peço que você dê um joinha aí e também se inscreva no canal caso ainda você não faça parte dele, tá? Então vamos começar aqui com os instrumentos que a gente pode usar para se proteger numa crise. E eu já vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Gente, não tem como a gente se proteger de uma crise sem abrir mão de retorno. Esse cobertor é curto. A gente tem que fazer um trade-off entre risco e retorno, tá? Somente o value investing seria uma maneira da gente diminuir a nossa exposição de risco e aumentar o retorno. Mas essa é uma metodologia à parte aí, muito mais complexa, que eu vou deixar para um outro momento. Aqui a gente vai falar sobre alguns instrumentos que a gente pode usar objetivamente para se proteger aí de uma queda na bolsa, tá? E lembrando, já vou deixar isso claro, gente, a bolsa ela só entra em crise para quem está comprado, tá? Se você for uma pessoa que opera tanto comprado quanto vendido, você pode transformar a crise, na verdade, numa grande oportunidade de lucros. Mas, mais uma vez, eu vou lembrar, para você estar apostando numa queda, quando o mercado sobe, teoricamente isso faz mal para o teu portfólio, tá? Então, a primeira maneira aí, a mais fácil, mais óbvia da gente se proteger de uma crise, de uma queda na bolsa, é através das puts. Para quem não sabe, é um derivativo que te dá a opção, literalmente, né? Eu vou escrever aqui o melhor, te dá o direito de vender um ativo por um preço pré-determinado com vencimento numa data futura, tá? Então, gente, a put é simplesmente aquela opção que eles te dão o direito de vender uma ação a um preço pré-determinado e pode ser, tomara que seja um preço mais alto aí do que o preço de mercado, tá? Vai aumentar as tuas probabilidades. Dentro da put, a gente pode comprar in the money, dentro do dinheiro. A gente pode comprar também uma put at the money, no dinheiro. Ou a gente comprar uma put out of the money, fora do dinheiro. Lembrando, quanto mais dentro do dinheiro, maior será o seu lucro. Por quê? Porque uma aceleração do papel na direção que você quer, que no caso é a queda, vai ser menos custosa, tá? Vou dar um exemplo aqui no gráfico. O que seria uma put? Vou pegar aqui o papel da Petrobras, e nada disso aqui é uma recomendação, tá, gente? É tudo aqui um estudo. Vamos dizer que eu comprei uma put, que ela me dava o direito aí de vender a Petrobras a 30,70, tá? Então, agora que a Petrobras está 25,30, a gente pode ver com isso um potencial aí para quem fez esse contrato, tá vendendo a Petrobras a 30,70, com ela hoje a 25,30. O que quer dizer? Isso aqui tem 5,40, R$ 5,40 de diferença. Isso pode ser monetizado na queda do papel. Esse ativo ele valorizaria nesse momento.
Eu vou até trazer aqui, ó, opções de venda para vocês verem como é que esse ativo se comportou aí no dia de hoje, no dia 27, que a bolsa caiu aproximadamente 2,5% e a Petrobras, mais especificamente, caiu 3,5%, tá? Então a gente viu aqui, ó, algumas opções como a Petro O258 subindo 42% hoje, né? Ela abriu a que preço? Deve ter aberto aí a 90 centavos e está 1,22 agora. Desculpa, 1,14 agora, então ela deve ter aberto aí por 80 centavos, tá? Nesse caso, essas opções com strike, que é o preço aí que você determinou que você quer vender a ação, quanto mais alto, vocês estão vendo que o preço é mais alto, né? Quanto mais baixo o strike, o preço vai ficando mais baixo. Então, essa é uma maneira também de você gerenciar esse tipo de proteção, tá? Saber se ela está in the money, dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. O que eu posso fazer também? Eu posso fazer a compra de uma call, que também é uma opção de comprar um ativo por um determinado preço e data. Só que aqui, qual que vai ser a estratégia? Vamos dizer que eu tenho alocado 1.000 ações da Petro 4, com o preço aí que ela está hoje de 25,30, geraria aí uma saída de caixa de R$ 25.300. O que eu posso fazer aqui com uma call? Eu posso vender esse papel que eu tenho, vendo ele, fico com a custódia zerada, e para continuar exposto à alta da Petrobras, eu compro uma call. E aqui no caso, seria o quê? A gente está falando de put aqui, ó. Seria uma opção de compra, tá? Uma opção de compra aqui, ó, pode ter o vencimento C ou D, e aí a gente está falando do prazo que a gente vai ter desse direito, tá? Mas você pode ver que ele tem uma dinâmica contrária à put, né? Ou seja, quanto menor o strike aqui, ó, maior o preço da ação. Quanto mais você vai aumentando o strike fora do dinheiro, menor vai ficando o preço dessa opção, tá? Então, o que você poderia fazer aqui? Compra 1.000 opções da Petro D 262, você vai estar, de alguma forma, emulando 41% dessa posição. A gente mede quanto que você está emulando da posição pela grega delta, né? Então, aqui no caso, a gente estaria emulando 46,72% comprando a Petro D 262, com strike de 26,20, um pouco fora do dinheiro. Vocês veem aqui, quando eu aumento esse delta para 68%, o preço aí justo mais que dobra o valor monetário da opção, né? Por quê? Porque o strike aqui seria 23,81. Beleza? Então, a gente vende a posição no à vista, bota 25.300 para dentro e a gente compra a mesma quantidade de opções pagando 1,37 aí, ou seja, a gente vai gastar R$ 1.370. Essa diferença entre 25.300 e 1.370 é o quanto que você salvou aí do teu investimento de uma queda muito grande, né? Lembrando, no dia de ontem, a gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver aqui pela Petrobras, no dia de ontem, a Petrobras ela simplesmente caiu, olha, 10%, tá? Ou seja, caiu aproximadamente R$ 2,80. Se eu tivesse comprando um prêmio desse aqui de 1,30, eu perderia a metade. Então, por isso que comprar uma call pode ser uma maneira de você se proteger da crise e dos impactos que ela pode vir a ter aí no teu portfólio, tá? Índice futuro, a gente já está falando já de um outro derivativo, ele faz ajustes diários na posição financeira entre o fechamento de ontem e o ajuste de hoje. Então, o que a gente está falando aqui quando a gente está falando de índice futuro? A gente está falando aqui, ó, disso.
IBOV, não, IND J20, que é o atual índice futuro, né? Então o que acontece? O índice futuro, ele vence aí, se eu não me engano, quadrimestralmente, né? E ele inclui o valor do Ibovespa à vista mais uma taxa de juros implícita. E eu posso tomar posições compradas, ou seja, onde eu aposto na alta desse índice, né? Ou eu posso ter uma posição vendida, onde eu aposto na queda desse índice. Todo dia haverá um ajuste financeiro de fechamento do dia de hoje, menos o fechamento do dia de ontem. Com isso, o lucro que eu tive ontem, por exemplo, se eu tivesse vendido o índice futuro, ele serve de margem de garantia para uma nova aposta de hoje. E com isso eu posso alavancar muito as posições por um custo muito baixo, tá? E com um risco muito baixo também de inadimplência. É importante botar isso. Então o índice futuro, que a gente está atualmente no IND J20, que ele significa o índice, J é a data do vencimento, 20 é o ano, ele pode servir aí como uma maneira da gente calcular um hedge aí para a carteira. Mesmo que eu tenha uma carteira comprada, eu posso vender um pouco de índice futuro para proteger essa carteira em caso de queda, tá? O que é o OZ1D? Ouro, 250 gramas, onde o lote mínimo você compra por um valor próximo atualmente deixa eu ver aqui, ó, na minha XP quanto que tá o contrato hoje. É acima de 50 mil reais com certeza, tá? A conta que eu faço é o seguinte: 243 vezes 250 gramas vezes é isso aí. Deixa eu ver. 243 vezes 250. Aí. Que é igual atualmente aí a 60 mil reais. Quase. 60.750 por essa conta, tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui na hora que você for negociar o ouro, porque é um ativo caro, né? Você pode também se expor através de fundos de ouro, que é um custo mais alto, ou lá nos Estados Unidos através de ETFs, tá? Então, por que a gente acha que o ouro é uma maneira, um instrumento de você se proteger da crise? Porque ele tem uma correlação negativa com a bolsa. Ou seja, quando a bolsa sobe, ele tende a segurar o valor ou de alguma forma cair ou não subir tanto, né? Mas quando a bolsa cai forte, o ouro tende a subir muito. Como é que a gente poderia provar esse tipo de afirmação, né? Vou pegar aqui, ó, OZ1D. Eu vou pegar esse valor, eu vou pegar os dados mensais dele, tá? Então eu peguei aqui, ó, esses dados mensais. Vou colocar essas cotações aqui. Beleza? OZ1D. Tranquilo. Vou excluir todas essas cotações aqui a partir do ano 2000, só para a gente ter uma data aí, para a gente começar a fazer esse estudo. Eu vou mover isso para cima, tá? E aí eu vou pegar uma outra informação que eu tenho aqui, que é do Ibovespa. Eu tenho as cotações do Ibovespa aqui, ó. E aí eu consigo fazer esse estudo rapidinho. Copiei. Vou colar aqui, ó, do lado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai medir a correlação desses dois ativos e a gente vai ver matematicamente como é que isso aí se comporta, tá? Estou fazendo aí de dados mensais. Peguei os valores percentuais e é em cima dos valores percentuais que a gente calcula isso, tá? Então, aqui tem o AZ1D e aí a outra matriz
a gente vai calcular aí o Ibovespa e a gente vai achar a correlação desses dois ativos. Tá vendo que a correlação é negativa em 0,25? Então, isso quer dizer que existe um comportamento onde, quando a bolsa sobe, o ouro tende a cair e vice-versa, levemente negativo, mas é uma maneira já da gente diminuir o risco da nossa carteira, aqui, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, OZ1D, essa planilha aí vai para todos os alunos, tá? Mas já está provado aqui por que o ouro é uma maneira de você se proteger na crise, tá? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Renda fixa pós-fixada também é um instrumento de hedge, de proteção para a tua carteira. Por quê? Porque a correlação da renda fixa ela é zero com o Ibovespa. Vou lá, de novo, na planilha, fazer o mesmo estudo, tá? Vou pegar aqui, ó, Tesouro Selic acumulado desde o ano 2000. Vou colocar essas informações aqui do lado. E a gente, correlação OZ1D e Ibovespa. Vou botar agora correlação Ibovespa Selic, tá? O que a gente vai fazer? Correl. E aí eu vou pegar fazer aqui, ó. Correl, taxa Selic com Ibovespa. Então, ó, a correlação é de 4%, praticamente perto de zero. Então, é mais uma prova aí de como você misturar o ouro e a renda fixa pós-fixada pode ser uma maneira de você diminuir o risco da tua carteira, tá? Vamos fazer agora mais uma maneira de se proteger. Agora a gente vai usar a Petax, que ela corresponde aí ao dólar, né? Vamos só tratar esses dados. Dólar. E aí eu vou excluir aqui todo mundo até o ano 2000. Excluir. Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. A gente arrasta aqui para o lado. E a gente vai achar agora a correlação Ibovespa dólar. E aí calculamos. Lembrando que o ouro ele tem um componente de dólar ali no seu preço, né? Mas olha só, a correlação do Ibovespa com dólar é mais negativa ainda do que o ouro com dólar. Então, a probabilidade do Ibovespa subir e o dólar cair é maior aqui nesse caso, tá? Lembrando, gente, as correlações passadas, elas não têm a obrigação de se repetir no futuro, mas a gente pode ter aí uma noção do que está acontecendo quando a gente faz esse tipo de cálculo, principalmente aí num período longo que nem esse que eu estou fazendo de mais de 20 anos, tá? Vamos agora para o aluguel de ações, que é o último item aí dos instrumentos que a gente escolheu. O que é o aluguel de ações? É uma
operação onde eu pego emprestado um ativo com alguém que já o possui e eu pago um aluguel para poder ter esse ativo em custódia. Após tê-lo em custódia, eu vendo ele no mercado à vista e monetizo a queda dele. Após isso, eu recompro o papel e devolvo para o dono original, tá? Então, gente, essa aqui é a dinâmica do aluguel de ações. Eu vou explicar aqui de uma outra maneira para ver se você entende com mais facilidade, caso você não tenha aí uma intimidade com esse tipo de operação. Vamos dizer que eu decidi que eu ia te pedir emprestado 10 mil dólares, tá? E no dia que eu te pedi emprestado isso foi no dia que o Bolsonaro se elegeu, onde o dólar bateu 4,20. Então, eu peguei esses 10 mil dólares com você, fui na casa de câmbio, tudo no sentido figurado, não é assim que o operacional acontece, mas peguei esse dinheiro, fui na casa de câmbio, vendi esses 10 mil dólares por 4,20 e realizei 42 mil reais em dinheiro na minha mão, tá? Aí, logo depois que o Bolsonaro se elegeu, o dólar foi para 3,70, não sei se você lembra. Diminuiu aí a tensão no mercado, então o mercado ele realizou um pouco desse investimento, ele foi para 3,70, o que me deu a oportunidade de ir lá na casa de câmbio de novo e comprar 10 mil dólares por 37 mil reais, te devolvo esses 10 mil dólares e aquela diferença entre os 42 mil que eu recebi por ter vendido ele a 4,20 e depois ter recomprado por 3,70 gastando 37 mil dólares, 37 mil reais, essa diferença de 5 mil aí, ela fica comigo como lucro. E é a mesma coisa com as ações. Vou trazer aqui mais uma vez um exemplo para a gente entender aí como é que isso acontece em termos de números, tá? Então vamos dizer que eu posso vender o Small 11, tá? Então vamos dizer que eu decidi pegar emprestado aqui, ó, nesse ponto, a 145, peguei emprestado 1.000 Small 11 com alguém. E aí eu vou pagar uma taxa pro rata, ou seja, pelo período que eu vou ficar, é aproximadamente 2, 3% essa taxa, não é muito alta, ao ano, tá? Quando eu boto no período que eu quero ficar ainda mais barato. E a partir disso, eu posso vender esse ativo aí. E aí eu vendi ele por 145 reais, vamos dizer que eu peguei 1.000 ativos desse, ou seja, tem 145 mil reais de caixa lá na minha corretora e a minha custódia está em menos 1.000 BOVA Small 11, tá? E aí quando bateu 125 reais aqui, ó, eu fui lá e recomprei 1.000 Small 11 de novo por 125 mil reais e aí eu tinha 145 mil em caixa, né? Então eu recomprei por 125 mil e sobrou 20 mil no caixa lá da minha corretora. Esse foi o meu lucro, tá? Esse tipo de operação você vai pagar 15% de imposto de renda, tá? Sobre o lucro que você tiver. Nem sempre você precisa ter a queda do ativo para você ganhar nesse tipo de operação, tá? Às vezes você pega esses 145 mil, que é o exemplo aqui do Small 11, e compro, sei lá, 5 mil ações da IRB. E aí a IRB, devido a uma notícia aí que o Warren Buffett comprou um pedaço da empresa, subiu 5% hoje. E aí, vamos dizer que o Small 11 subiu 2%, ou seja, você perdeu aí R$2.900, subiu 2%, 145, né? Mas o 145 comprado em IRB subiu 10%, ou seja, subiu R$14.500. Então, R$14.500 de lucro, menos 2.900 de prejuízo na posição do Small 11, gerou um lucro ali de uns 11 mil reais, 10.600 basicamente,
se eu não me engano aqui na minha conta de cabeça, tá? Então, você ganhou com a parte comprada e perdeu um pouquinho com a parte vendida, mas mesmo assim, no saldo, você teve um resultado positivo. O nome desse tipo de estratégia é long e short, tá? Long and short. É muito comum no mercado, mas não é um tipo de operação que eu sou muito fã. Para mim, ela apresenta uma assimetria negativa muito grande, porque normalmente você está atrás de pequenos lucros, mas você pode ter um grande prejuízo aí devido a algum evento aí que o mercado abriu um gap. São 1001 possibilidades, tá? O importante é a gente entender que existe um risco nisso aí e é bastante competitivo esse mercado. Então, eu falei aqui de todos os instrumentos, vou falar agora das estratégias que a gente pode usar para se proteger de uma crise e nos impactos que ela possa vir a ter no nosso portfólio, tá? Então, a primeira estratégia é eu fazer uma compra seca de put, ou seja, eu compro a put e acabou, fico esperando a queda do mercado. Um conselho que eu posso te dar aqui, ó, não gaste mais de 0,5% ao mês com esse tipo de estratégia. Por quê? Pode ser muito custoso se você gastar mais que esse valor ao mês. Por que esse valor de 0,5%? Eu acredito que seja porque o retorno esperado das ações é de 6% ao ano, tá? Real. Então, se você gastar 0,5%, meio que você está querendo empatar com isso, tá? Outro tipo de estratégia é você vender calls. Vender calls é uma estratégia onde você lança uma call, você pode ter ou não ter ela. Se você tiver ela uma call coberta, se você não tiver uma descoberta, a call descoberta ela é extremamente arriscada. Eu não recomendo que você brinque com esse tipo de estratégia. Ela é uma estratégia côncava. Por quê? Porque ela oferece um potencial de perda muito maior do que o potencial de ganho. Simples assim. O conselho que eu te dou aqui na venda de call é: você não deve fazer lançamento descoberto e deve entender muito bem o delta resultante dessa sua estratégia. O que eu quero dizer com esse delta resultante da estratégia, gente? Vamos voltar aqui no nosso Profit, né? E vou pegar aqui a grade de opções de novo. Vocês estão vendo que toda opção ela tem um delta, né? E aí a opção que está no dinheiro, ela tem um delta, por exemplo, aqui de 0,46 e uma volatilidade de 41%. Ou seja, são duas coisas que eu tenho que olhar na hora de fazer uma venda de call. É a volatilidade. Eu devo tentar vender essa call somente quando a volatilidade está alta. E eu devo ficar de olho no delta, tá? O delta do papel, por definição, é igual a 1. Então, se eu tenho um papel da Petrobras e eu vendo uma opção call, eu estou fazendo um lançamento coberto, né? E aí, 1 de delta menos 0,46, eu vou ter um delta resultante dessa operação de 0,54, mais ou menos. Se eu vender duas opções de call, eu já vou para um delta de 0,92 negativo. Quando eu somo com um papel comprado, esse delta fica positivo em 0,8, mas é basicamente igual a zero, tá? Isso protege muito a carteira. Quando o tempo vai passando, você também vai ganhando com esse tipo de estratégia. Mas o risco de você ter um mercado que vai subir muito forte e você vai ficar tomando um prejuízo é muito alto. Por quê? Caso o mercado suba, esse teu delta aqui ele vai para 0,70, com tendência a 1, né? E aí você está vendido em 2 deltas de 0,70, você está vendido em 1,4 delta. Só que o teu papel ele continua sendo 1 só. Ou seja, você começa a ter uma posição vendida sem ter muito controle sobre isso. Por isso que eu acho perigoso. Mas a expectativa, caso você faça isso muito bem aqui, é que você consiga rentabilizar 150% do CDI e ainda dar um espaço para o papel andar, tá? É uma estratégia avançada, então eu não recomendo que ninguém faça aí também isso, tá? A gente pode fazer uma trava de baixa com call.
que a gente poderia fazer aqui numa trava de baixa com call? O que é a operação trava de baixa com call também, né? Vamos determinar isso antes também. Na trava de baixa de call, você lança uma call, por exemplo, at the money e compra uma call out of the money, tá? Vou dar um exemplo aqui com esses papéis que a gente está trabalhando. Vamos dizer que a gente está aqui, ó. Vou fazer uma trava de baixa bem absurda, só para você entender a lógica, tá? Vamos dizer que eu vendi essa call, eu vendo a Petro D262, vendo 1000 Petro D262, compro 1000 Petro D318. O último preço foi 1,28 e 0,21. O saldo dessa operação, gente, recebi 1,07 para fazer essa operação. O meu prejuízo máximo vai ser 26,20 menos 31,81. Deixa eu calcular aqui, ó. Prejuízo máximo é de 5,61 menos 1,07, que vai dar 4,54. Por que eu subtraí 1,07? Porque esse dinheiro eu já botei no meu bolso. Então, na hora que tiver o prejuízo máximo, eu tenho que descontar o que eu já botei no meu bolso, tá? Essa aqui é uma maneira menos arriscada de fazer isso aqui. Essa trava é uma variação da venda da call, tá? A gente pode fazer também uma trava de baixa com put. E aí, o que eu faria nesse caso, tá? Eu vendo. Deixa eu botar aqui, ó, as opções put, né? Vou pegar as estatísticas. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o contrário da trava de baixo da call. Eu vou comprar, por exemplo, a Petro P308 e eu vou vender a Petro P262. 1000 Petro P262, compro 1000 Petro P, vamos achar aqui, ó, 303. 303. Deixa eu inverter isso aqui, ó. Isso aí. Tá. Nessa opção aqui eu vou pagar 4,41. E essa aqui eu vou receber 1,82. O custo dessa operação foi 4,41 menos 1,82, que é igual 4,41 menos
1,82 com a 2,59, tá? E aí, como eu desembolsei dinheiro para fazer essa operação, prejuízo máximo é o meu desembolso, tá? Diferentemente da trava que eu recebi dinheiro, aqui eu já paguei para participar dessa operação, então meu prejuízo máximo é o meu desembolso, tá? O que é um portfólio long bias? É justamente aquilo que eu falei do long and short, tá? Mas a gente pode ter uma parte comprada. Vamos dizer aqui que eu tenho essa seguinte estratégia. Vou até pegar aqui a planilha do Excel para mostrar para vocês aí como é que pode ser feito isso, tá? Beleza. Vamos dizer que eu decidi aí comprar algumas empresas. Entre essas empresas estava Petrobras, Ambev, Vale, Itaú, Banco Bradesco, Semig, tá? Aí o meu Excel deu uma travada aqui, mas basicamente é o seguinte: compro 100 mil reais de um ativo, vendo 50 mil reais de um ativo. Para quem já me conhece aí, sabe que eu vou falar isso, principalmente meus alunos. Esse ativo tem beta 0,5. Esse ativo tem beta 1. Se eu tenho 0,5 vezes 100 mil, eu tenho 50 mil de beta aqui, não tem? E aí, se eu tenho 50 mil vezes 1, eu tenho 50 mil de beta vendido. O que acontece? Se o mercado subir, eu vou ter um prejuízo nessa posição, mas eu vou ter um ganho nessa. Se o mercado cair, eu vou ter um ganho nessa posição, e essa aqui, que é de longo prazo, eu vou continuar com ela, tá? O interessante é que existe uma coisa chamada anomalia do beta baixo, que é o seguinte: beta, ele é parte central da teoria moderna de portfólios, onde fala que se eu quiser ter mais retorno, eu tenho que assumir mais risco, e o beta é o medidor de risco. Então, teoricamente, esse ativo aqui, ele é menos arriscado que esse, e teoricamente ele teria que dar menos retorno que esse aqui. Só que a literatura acadêmica encontrou aí o seguinte problema: as empresas com beta baixo, perto de 0,5, no longuíssimo prazo, elas tendem a superar o retorno das empresas com beta do mercado, né? Que é, por definição, o beta 1. Então, essa aqui poderia ser uma maneira de você arbitrar esse risco aí e se aproveitar dessa anomalia do mercado. Simplesmente pegando um portfólio com mais volume financeiro, com beta baixo, zerando esse beta com uma posição de aluguel de ações, porque você vai estar vendendo usando o instrumento do aluguel de ações, e aí com isso você vai ter uma distorção ali ao longo do tempo, e isso pode ser uma captura de retorno que você pode usar na tua carteira, tá? Agora eu vou falar da compra de volatilidade através do straddle. Então, vamos escrever aqui, ó, no Google, que você vai entender que é o straddle de opções. E aí, finanças é uma estratégia que refere à transação do mesmo ativo. O importante é isso aqui, ó, o roxo aqui, amigão. Então, o straddle, ele é justamente a operação que se beneficia desse tipo de movimento. Uma alta muito forte gera lucro e uma queda muito forte gera lucro. Então, se a gente tiver o exemplo desses dois últimos dias, onde a gente teve aí uma volatilidade muito grande, com uma queda de 7,2% e 2,5% seguidas, quem estava no straddle
e não ajustou, teve muito lucro, tá? Teve muito lucro, teve um lucro muito bom mesmo. Deixa eu salvar isso aqui. Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz essa estratégia, né? Essa estratégia pode ser feita de duas maneiras de executar. Vende um delta de papel e compra um delta de opção. Essa aqui é a estratégia, tá? E agora eu vou te ensinar o que, que é vender um delta de papel e comprar um delta de opção, tá? Como é que eu vendo um delta de papel? Vendo um delta de papel vendendo o papel. Simples assim. Como é que eu compro um delta de opção? E aí eu vou te trazer de novo para essa coluna aqui, ó. A gente agora está falando das opções put, mas eu vou te mostrar aqui as calls agora, tá? Você está vendo aqui, por exemplo, que a Petro D262 ela tem um delta de 0,4672? Então, se eu tenho um delta de 0,642, eu tenho que fazer 1 sobre 0,4672, que é igual 1 sobre 0,4672. 2,14 Petro D262. Ou seja, por que eu cheguei à conclusão que eu teria que comprar 2,14 Petro D262 para cada um papel que eu vou vender? Simplesmente porque esse delta ele vai me indicar quantos papéis eu tenho que ter para completar um delta. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com esse ativo aqui, que tem o delta de 0,3187, eu teria que ter 3,13 Petro D283, tá? E aí, a sacada disso aqui, o segredo é saber ajustar o delta, beleza? Por quê? Quando você tiver com um delta desajustado para cima ou para baixo, você vai estar realizando ali, você vai estar com um lucro na mão, tá? Só que assim, eu tô com um delta resultante da minha carteira 0. Aí ele começa a subir para 0,20, 0,40, 0,60. Daqui a pouco eu tô com um delta resultante da minha carteira de 0,80. Ou seja, eu não estou realizando aquele lucro. Pode ser que tenha uma queda naquela ação e o delta sai de 0,80 para 0 imediatamente e aquele dinheiro que eu achava que era lucro, ele se desfez muito rapidamente, tá? Então você tem que trabalhar muito com o teu emocional para saber ajustar o delta na hora certa e ser o mais frio possível para deixar o delta andar sem que você realize, porque vão ter vários momentos que ele vai voltar, mas na hora que ele for mesmo pegar uma tendência de alta, o lucro vai ser muito grande e você tá feito nisso aí, tá? Análise técnica. Como achar uma estratégia de análise técnica boa para se dar bem nos investimentos na hora da crise, se proteger de uma crise, né? Vender o ativo analisado quando você identificar o padrão de topos descendentes. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que ir lá para nossa plataforma. Eu vou procurar agora a Petrobras, poderia ser, mas eu vou botar aqui o Small 11, que a gente vai ver muito claramente onde é que está essa estratégia, tá? Então, gente, a gente viu que aqui formou um topo e aqui formou outro topo. Ele é descendente. Isso aqui, segundo a análise técnica, é uma tendência de baixa, tá?
E aí a gente viu a confirmação de mais um topo descendente, tá? Então, quem segue a análise técnica já via que aqui existia um padrão aí que a gente poderia explorar, tá? Lembrando, gente, nada disso aqui é recomendação, é só um estudo, eu estou fazendo aqui um estudo educacional com vocês, por isso que eu estou mostrando ali, tá? Então, a da análise técnica é simples, muito mole. Outra maneira de você se proteger aí de uma crise é ter um portfólio do que os americanos chamam 60-40. 60% em ações, 40% em renda fixa pós-fixada, tá? E para isso, eu fiz aí mais um estudo para vocês. Vou abrir aqui, ó. O que eu fiz? Bastante coisa aqui. Deixa eu descongelar isso aqui para ver. Deu alguma zica aqui no meu Excel, gente. Espera aí, segundinho aí. Aí, até fechou o Excel. Eu vou aqui falar de outro assunto por enquanto, até o meu Excel voltar, que é o buy and hold de ouro, tá? E da onde que eu estou tirando essa história de que o buy and hold do ouro pode ser uma maneira de você se proteger de uma crise? Um tempo atrás, gente, eu fiz um estudo que mostrava aí que o ouro, ele nunca ficava 3 anos sem fazer uma nova máxima, tá? Então a gente vê aqui pelo gráfico do ouro no semanal que ele tem uma tendência de alta muito forte. Por quê? Basicamente o ouro é em dólar e ele é um ativo defensivo, então ele vai corrigindo ali pela inflação e ao mesmo tempo ele vai se apreciando aí, principalmente quando a gente tem esses choques de risco aqui no Brasil e o dólar explode, tá? Deixa eu ver se agora tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Foi. Nasceu a criança. Vamos congelar aqui de novo. Então o que eu fiz aqui, gente, no portfólio 60-40? Já expliquei o ouro, que é muito simples, tá? Eu peguei um portfólio onde 60% do retorno era a variação do IBOV e 60% e 40% do retorno era a variação do Tesouro Selic pós-fixado, tá? E aí, botei aqui, ó, o resultado disso nos últimos 20 anos foi o seguinte. Se eu tivesse colocado todo o dinheiro em Ibovespa, eu teria transformado R$10 mil em R$ 69.368. Quando eu fiz a estratégia 60-40, eu aumentei o meu retorno para transformar R$10 mil em R$ 86.840. E aqui do lado, eu medi as duas medidas de desvio padrão dessas duas estratégias. Então, olha só, eu aumentei o retorno total, só que eu diminuí o risco quase pela metade. Ou seja, não é isso que a gente quer? Um portfólio que proteja a gente da crise sem abrir mão de retorno? Então, o portfólio 60% em ações e 40% em renda fixa pós-fixada
ele é uma maneira muito efetiva aí e barata de eu fazer essa proteção da carteira, tá? Estude períodos máximos onde o ouro não renovou máximas, tá? E diversificação de carteira é o último aí, diversificar a carteira em ativos com correlação abaixo de 1, perto de 0 de preferência, e ter no mínimo 10 ativos, tá? Por que esses 10 ativos? Porque a partir daí o custo marginal de diversificar, ele supera o benefício marginal da diversificação. Você começa a ter uma diversificação muito baixa a partir do 11º ativo, tá? Então, por isso que a gente fala de 10 ativos. E aqui eu vou trazer o exemplo do que a gente fez para provar isso, tá? Lembra que eu tinha pego lá as ações da Petrobras, do Itaú, da Ambev, da Vale, do Bradesco, da Semig? Então, eu fiz uma carteira aqui, ó, como se eu tivesse 1/6 em cada um desses ativos, nem botei os 10 ativos aí que a gente falou, e aí tive esses retornos mensais aqui, ó. E aí no final do período, aquela carteira transformou R$10 mil em R$299.967. Lembra que o Ibovespa deu R$69 mil? 69 mil aqui, ó, 10 mil transformaram em 69.368. Essa carteira diversificada, ela alcançou 299 mil de retorno. Mas olha só, eu calculei aqui o retorno dessa carteira e medi o desvio padrão dela ao longo do tempo. Teve um retorno maior com um risco menor do que o do Ibovespa, né? Aqui, claro que tem um viés muito forte, porque foram empresas que sobreviveram esses 20 anos, então elas teriam mesmo um retorno enviesado, mas aqui o que eu quero trazer à luz é o desvio padrão que essa carteira gerou para gerar esse resultado, tá? Isso aí devido à diversificação. A gente pode medir a correlação desses ativos também através dessa forma, tá? Eu vou fazer aqui, ó, para vocês. Vou copiar aqui. Vou botar dados. A gente pode vir aqui em análise de dados. Uma maneira de fazer uma matriz de correlação. Rótulos na primeira linha. Isso aqui vai sair numa nova planilha. A gente enxerga agora como são as correlações entre os ativos. Está vendo que a correlação da Selic com todos os ativos é muito baixa? Por isso que é uma boa maneira de você diversificar a tua carteira, tá? Mas vamos olhar aqui, por exemplo, a Vale com a Ambev. Correlação de 13% tá boa. Semig com a Ambev também tá boa. Semig com Vale também tá aceitável. Quais correlações aqui que a gente deveria descartar porque são muito altas ao meu ver? Itaú com Bradesco e Itube seria uma maneira, e com a Petro também, né? Muito altas essas correlações. Só para a gente entender aí, ó, a Petrobras com o Itaú tem uma correlação de 60% e a Petrobras com o Bradesco também de 61%. A correlação do Bradesco com o Itaú já é muito alta, 85%. Por isso que é meio que trocar 6 por meia dúzia, você trocar Itaú por Bradesco numa carteira, tá? Em termos de riscos estatísticos, não de fundamentos, beleza? E aí vamos continuar aqui o nosso conteúdo, porque agora, além das estratégias, eu vou para a parte das finanças comportamentais, né? Eu falei que é 80% do resultado. Então, vamos chamar a atenção aí para esses vieses aí e vamos ver como que a gente pode se proteger disso. O que é o viés de aversão às perdas, né? Então, gente, os investidores eles têm o desejo mais forte de evitar as perdas
do que de obter ganhos na proporção de 2 para 1, tá? Isso aí foi evidenciado pelo Daniel Kahneman. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, procura aí o livro Duas Maneiras de Pensar, Rápido e Devagar, tá? Então isso faz com que os investidores se concentrem em evitar risco. Muitas vezes o investidor que sofre do viés de aversão à perda tem que ficar quieto. Ou seja, eles querem manter o investimento perdedor até que ele volte ao ponto, independentemente das pobres perspectivas futuras. Ou seja, é aquela história de querer ficar... de empatar, né? Vou esperar zerar para me desfazer desse investimento aí, não quero sair no prejuízo não. É isso que é o ficar quieto. Eu fico quieto ali esperando voltar aquele preço, mas só que na verdade eu só estou querendo evitar o sentimento de perda, né? Esse tipo de investidor, ele tende a manter a posição perdedora por muito tempo e ele também tende a vender os lucros muito rapidamente, tá? Então, lembra do que eu falo muitas vezes para vocês? A gente quer buscar prazer e evitar dor. A gente busca prazer realizando um lucro rápido e evita dor não admitindo o prejuízo, né? Então, vamos reescrever isso aqui, que eu acho que ficou meio confuso do jeito que eu escrevi. Muitas vezes os investidores que sofrem do viés de aversão à perda têm que ficar quieto, onde eles querem manter o investimento perdedor até que ele volte ao ponto de empate, independentemente das pobres perspectivas futuras. É isso aí. Então esse aqui é o viés de aversão à perda. O que é o viés de endowment, gente? O viés de doação. É um viés emocional em que os investidores valorizam um ativo mais quando ele possui, seja por compra ou por herança, e ele pode ser visto aí como uma subponderação do custo de oportunidade. E aí o exemplo que a gente dá é o seguinte: imagina que você tem um ingresso para a final da Copa do Mundo. Você compra aquele ingresso por 10 mil reais, mas se você tiver ele na mão, você não vende ele por 10 mil reais. Quando você tem ele na mão, você acha que ele vale mais. E tem um problema aí se desfazer desse ativo, né? A gente tende a falar que os portugueses sempre tendem a valorizar muito o que eles têm e o do outro não vale muito. Eu brinco disso porque a minha família tem origem portuguesa, então a gente tem esse costume. E é basicamente o viés de doação, né? Eu, por exemplo, recebi uma herança do meu pai e ele fez um pedido explícito para mim: nunca venda isso que eu estou te dando, porque ele tinha muito medo de eu investir na bolsa e perder esse dinheiro. E aí eu continuo tendo esses ativos, apesar de achar outras oportunidades muito mais atrativas, mas simplesmente porque eu fiz uma promessa para ele, então eu tenho esse viés aí de herança, né? Outro viés é o viés de afinidade. É um viés emocional e de processamento de informações, onde o investidor tende a tomar decisões de investimento não econômicas com base no que ele acredita na compra ou na venda de um título afetará aí os seus valores, tá? O exemplo disso é o investidor que sofre com o viés de país de origem e favorece investimento em ações domésticas. Esse talvez seja um dos grandes problemas aí que os investidores atualmente têm, que é o seguinte: os investidores estão subinvestidos no exterior, ou seja, eles estão muito expostos ao Brasil, enquanto eles poderiam estar se beneficiando de de diminuição de risco, principalmente por ter uma correlação diferente com as ações do Brasil, interações no exterior, tá? Então, frequentemente, o viés de afinidade levará os investidores a comprar empresas de varejo que eles gostam de comprar, mesmo que projeções futuras indiquem o contrário. Então, por exemplo, eu estou vendo que a Magazine Luiza é uma melhor empresa que a Via Varejo, mas como eu sou cliente do Ponto Frio há 20 anos, eu vou tender a comprar ações da Via Varejo porque eu tenho uma intimidade maior com aquela ação, tá? Então, isso aí pode acontecer também se você estiver comprando a ação da Nike, da Adidas ou do McDonald's, do Burger King. Tem muitos desdobramentos esses viés aqui, a gente tem que estar de olho neles, tá? Um viés aqui que as pessoas vão se identificar rapidamente é o viés de ancoragem. É um viés em que as pessoas usam um número padrão ou uma âncora
e não o ajuste adequado, né? E com isso acabam usando pontos de ancoragem estatisticamente arbitrários e psicologicamente determinados. Um exemplo de ancoragem e ajuste viés seria quando o investidor possui uma ação em R$200, aí ela cai para 150, mas o investidor ele deseja esperar que ela volte a 200, que é a âncora no final das contas, mesmo que haja notícias negativas significativas aí sobre a empresa, né? Então, OGX chegou lá no máximo de R$20, e aí quando estava R$5, não tem petróleo viavelmente explorável aí nos poços, mas vamos continuar comprando, porque já foi em 20, eu comprei em 20 e vai voltar para 20. Esse é um viés aí de ancoragem, tá? Contabilidade mental é um viés em que as pessoas categorizam e agrupam ativos em contas mentais separadas, embora o dinheiro seja o mesmo, independentemente do seu uso, né? Então o cara fala, não, esse dinheiro aqui é para trade, é para especulação. E aí, lá ele está fazendo um monte de besteira, e aí na carteira normal ele não está fazendo besteira. Você separar esses dois mundos, departamentalizar isso aí, é um erro, né? Dinheiro é igual para você, você tem que olhar para o retorno total da tua carteira, não pode ficar nessa de separar aí, isso aqui é para especulação, não tem nada a ver isso. Viés da picada de cobra, tá, gente? O efeito acontece quando as pessoas tomam um drawdown. O que é um drawdown, gente? O ouro estava subindo aqui, né? Subiu. Aí teve essa queda aqui antes de subir. Isso aqui, essa quedinha é o drawdown. Isso é o drawdown. Isso é o drawdown, tá? Então qualquer queda dentro da tua curva de apreciação de portfólio, ela é um drawdown. Então, as pessoas tomam o drawdown em seus investimentos em ações e tendem a procurar evitar riscos como resultado da sua perda. Ou seja, ela toma uma porrada de 50% e aí ela fica presa no casulo, não quero mais arriscar porque eu não posso perder mais 50%, quando na verdade aquele é o melhor momento para ele manter o risco para voltar a estaca zero, tá? Então, esse viés leva o investidor para uma alocação de investimentos conservador e não atende o desejo do investidor de acompanhar a inflação ou ter uma valorização aí no seu portfólio. Então, o cara ele fica tão avesso ao risco, que ele acaba correndo o risco de não alcançar as metas de rentabilidade dele no futuro, e aí ele acaba errando por causa disso, tá? Vamos aqui no viés de disponibilidade. Esse aí é um viés cognitivo de processamento de informação em que o investidor usa um atalho com base na familiaridade do resultado que aparece na vida dele, e ele percebe a possibilidade de lembrar de algumas escolhas como as melhores. Vamos dar um exemplo? Um técnico de informática, ele vai preferir empresas de tecnologia porque esse assunto ele é muito mais íntimo dele. Então ele acha que ele vai entender das empresas de tecnologia melhor simplesmente porque ele trabalha com tecnologia. Outro exemplo do viés de disponibilidade são os fundos de investimento com grande exposição na mídia, que eles são considerados melhores, mas você não está olhando para a população inteira para entender se aquilo é melhor ou não. Vou dar um exemplo aqui, sem querer criticar ninguém, mas por exemplo, Breda, do Fundo Alasca, ele é um cara muito competente, tem um fundo que tem uma exposição muito grande. Então, a primeira coisa que vem disponível na mente das pessoas que não conhecem muito sobre a indústria de fundos, vou investir no Alasca. Por quê? Porque ele ganhou aí, nos últimos 2 anos, fundo mais rentável, nem sei se foi isso, tá? Mas esse é o viés de disponibilidade. Viés de recência é um viés onde os investidores enfatizam demais eventos mais recentes do que aqueles passados próximos ou distantes. O exemplo disso aí são investidores que olham mais para a tendência dos preços do que os valuations. Então, eu estou olhando a Magazine Luiza subindo. Ela deu uma queda de 10%, eu vou achar que eu tenho que comprar, por quê? Porque o papel está subindo muito ultimamente, então como é que ele vai parar de subir logo na hora que eu comprei? E aí eu não paro para fazer um valuation e entender realmente a avaliação que aquela empresa tem, o preço justo. Não estou falando aqui que Magazine Luiza está caro ou está barato, só estou dando um exemplo aí porque foi um ativo que valorizou muito nos últimos anos e tem muita gente pensando assim sobre ele, tá? Agora o viés da dissonância cognitiva é
viés onde os investidores ignoram as informações recém-adquiridas porque conflitam com as visões anteriores devido aí à dissonância cognitiva do viés. De viés. A maioria das pessoas evita informações potencialmente relevantes para evitar conflitos psicológicos. O exemplo disso é a história do Dessa Vez é Diferente. A gente viu que na década de 90, no final da década de 90, início do ano 2000, as empresas de tecnologia estavam numa bolha irracional, ninguém conseguia justificar aqueles preços, mas a galera vinha com um papo assim, dessa vez é diferente, tudo vai mudar, essas empresas vão revolucionar o mundo. Até revolucionaram, depois veio Apple, veio Facebook, veio Amazon, veio Alphabet, veio essa cambada toda aí, mas na época a gente tinha muito mais empresa que não gerava resultado, tá? E não significa que uma ação, só porque ela vai ser boa daqui a 30 anos, que nesse período inteirinho, que não vão ter quedas de 40%, 50%, 60%, tá? Então, fechar os olhos para esse potencial risco é um viés de dissonância cognitiva, tá? Viés de confirmação são investidores que usarão qualquer argumento que confirme o que eles já tinham de crenças sobre, por exemplo, a análise técnica. Então, tem muita gente da análise fundamentalista que adora falar, a análise técnica não funciona. Aí o cara, para te dar um exemplo que não funciona, ele vai pegar um exemplo que não funcionou. Só que ele não sabe que a análise técnica, ela trabalha com assimetria de retornos positivos e a assimetria de retornos negativos. Então, eu posso errar mais de 50% das operações, mas se eu estiver ganhando 10% em média quando eu ganho e perdendo 1% em média quando eu perco, eu vou ter um payoff elevado dessa estratégia. Então, não é assim que pensa sobre a análise técnica. Daí o cara vai usar um exemplo aqui de quando, por exemplo, teve Aqui, por exemplo, eu falei lá que topos descendentes era um motivo aí para você usar a análise técnica para vender. Aí o cara vai trazer esse exemplo, onde eu tive fundos topos descendentes, e aí deu stop e a operação voltou a subir. Aí ele vai falar, a análise técnica não funciona, tá? Mas aqui tu tinha um stop, o prejuízo deve ser baixo, mas quando você ganha, por exemplo aqui, eu vou dar um exemplo de fundos ascendentes, né? Aqui, esses fundos foram ascendentes. Quando você ganha, o papel ele pode subir muito aí, e a assimetria é positiva para o teu modelo, tá? Então esse aí pode ser um exemplo de viés de confirmação. Vou dar aqui o exemplo de viés de retrospectiva. Esse é um viés cognitivo em que as pessoas lembram-se das suas próprias previsões do futuro com mais previsão do que eles realmente eram, né? Então, o investidor que olhou dezenas de empresas lá, além da Magazine Luiza em 2015, ele vai lembrar que ele olhou a Magazine Luiza a R$7, que ele viu que era para comprar, mas ele não comprou, e aí ele vai se flagelar, falar, ai meu Deus, agora toda vez que eu tiver uma ação que indica aí alguma coisa que eu penso, eu vou comprar ela. Só que ele esqueceu que ele viu mais de 10 ações parecidas e ele não saberia que a Magazine Luiza seria a felizarda aí que daria o retorno que deu nos últimos 5 anos, mais de 350 vezes o valor da ação naquele período, tá? Viés da representatividade, gente, é um viés em que a pessoa faz classificações com base em experiências passadas e as classificações geralmente podem produzir entendimentos incorretos. Então, investidores muito interessados em IPO hoje em dia, eles vão estar vendo os resultados dos últimos 2 anos, onde o mercado como um todo está em alta, então existe um viés para que esses IPOs tenham um resultado hoje positivo, mas ele ignora aí o que é a representatividade dos últimos 20 anos, onde a maioria dos IPOs deu resultados aí inconsistentes, né? Para dizer melhor. Agora, o viés do excesso de confiança, o penúltimo viés, é um viés no qual os investidores têm uma fé irracional no seu próprio julgamento e raciocínio e análise de habilidades. O double down, quando o papel cai, pois ele tem um resultado fazendo isso no passado. O que é o double down? Caiu 10%, eu vou dobrar a posição, porque aí eu diminuo o meu preço médio, e aí quando o papel voltar a subir, eu estou gigante. Assim eu vou ganhar muito dinheiro. Então o cara, ele começou a fazer isso no início aqui de uma tendência,
Vamos pegar aqui no mensal. Então o cara começou a fazer isso aqui, ó, no início dessa tendência. Aí ele fez uma vez, fez 2 vezes, fez 3 vezes. E aí, quando ele faz a 4ª vez, a 5ª vez, e aqui provavelmente é o ponto onde o papel vai cair pra caramba, as coisas vão mudar para sempre. E aí, porque ele tinha acertado muitas vezes, ele estava com muita confiança, quando chegou aqui ele dobrou, e esse pode ser o fim da linha para esse investidor, tá? Eu não estou falando que todas as horas vai dar errado, mas a hora que der errado, isso aí vai ser tão destrutivo que pode te levar para a lona como investidor, tá? E aí o viés, para finalizar, do paradoxo de escolha, é o viés que fala que, embora a sabedoria convencional diga que quanto mais opções eu tenho, melhor eu tô, mais rico é o meu caso, na verdade, quando eu me deparo com muitas alternativas, eu acabo ficando paralisado, porque eu não sei o que fazer. E aí, a recomendação que eu te dou de atitude, não é de papel, tá? Esquece essa palavra recomendação. O conselho que eu te dou é o seguinte: se você quiser comprar um mercado que está caindo e você acha que está barato, você pode se expor a um ETF. Por quê? Porque pelo menos você não terá o risco de ruína com esse ativo, porque ele vai ser uma média que vai se renovar, então mais cedo ou mais tarde ele vai pegar uma tendência de alta, pode cair 60%, 70% antes disso acontecer, mas pelo menos você não corre o risco da ruína, né, com um ETF, como o Small 11, por exemplo, pode ser o BOVA 11, VVB 11, e aí você escolhe a média, não fica paralisado aí com a quantidade enorme de escolhas, mas pelo menos você toma atitude e não fica parado olhando o mercado cair, depois ele sobe, você fica olhando lá, querendo tomar atitude, né? Se o teu plano for não fazer nada, você está bem, mas se o teu plano for agir e você não conseguir sair daquela paralisia, isso aí virou um problema, tá, gente? Então, acabei aqui esse conteúdo, como se proteger de uma crise e seus impactos. Eu falei aí dos instrumentos, das estratégias e dos vieses comportamentais que podem te impedir de ter um resultado positivo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o teu joinha aí, deixa um comentário me falando se você achou que alguma coisa não fazia muito sentido, se você achou que alguma coisa ficou mais confusa e você quer que eu aborde em outros vídeos, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço que se inscreva aí no canal do Tio Uli, canal do Blay Blay. Também me procura lá no Instagram, eu tô no @tiouli, é muito fácil me achar. E aqui, galera, é mais um conteúdo para vocês com muito amor e é só o começo, tá bom? Tamo junto, vamos que vamos.